Sua novel fica melhor com headphone. Ele mentiu pra mim? Não consegui entender uma única palavra do professor. O quadro parecia apenas um amontoado de letras sem sentido. Apenas copiei cegamente o que estava escrito, sem pensar se era necessário ou não. Tudo tinha sido tão estranho. Confiei em alguém apenas para a pessoa me mostrar que não deveria ter confiado logo em seguida. Ele comentou sobre o ursinho apenas para que eu não descobrisse a mentira mais tarde? Mesmo assim, falar o seu nome? Eu não sei nem o nome do meu irmão! Olhei rápido para trás. O garoto estava concentrado na matéria, mas acabou notando meu olhar e me deu um leve aceno. Levantei a mão de volta, por reflexo. Zion. Esse cara definitivamente não é uma pessoa comum. Acho que eu devo ficar longe dele. Pode ser perigoso. Senti minhas bochechas esquentarem um pouco. Era raiva. Essa pessoa era estranha, sempre rindo pra mim desse jeito. Coloquei minhas mãos na bochecha. Claro, agora você age como se estivesse tudo bem. Perfeito. Nada aconteceu. Aquelas sensações tão boas que eu estava sentindo, calma e relaxada, pra depois sentir um calafrio. Só de pensar em como ele tinha falado, aquele susto do nada, apenas para estragar tudo. Eu não quero mais pensar sobre isso. Tentei me concentrar na aula, mas as palavras do professor se misturavam com os meus pensamentos. Mantive as mãos no rosto, como se tentasse esconder alguma coisa e ao mesmo tempo tentando focar na aula. O professor continuava gesticulando, apontando para o quadro e andando de um lado para o outro. Os alunos ao redor davam algumas risadinhas, como se a explicação estivesse muito engraçada. Ele era meio esquisito, mas parecia alguém que amava o seu trabalho. Respirei fundo e, finalmente, as palavras voltaram a fazer sentido. Mas tenham cuidado. Se acabarem sendo acertados por um desses... Tchau, tchau, escola, e olá, caminha. Pode até parecer uma boa ideia, mas aí lembramos que isso pode ser eterno e você não vai poder fazer nada. Apenas tente desviar. Essa era a aula de teoria de combate. Acho que estava explicando sobre como identificar e se defender de alguns ataques. Isso deveria ser útil daqui a 2 meses. O nível de dificuldade em desviar de um golpe pode acabar dependendo muito de pessoa para pessoa. Algumas vão ter mais facilidade, enquanto outras vão precisar pensar em outras estratégias. No geral, estudem bastante para conseguirem uma boa noção e ter o básico do básico. Assim não vão se machucar. Desviar de tudo era impossível, e tenho certeza que ser queimada deveria doer muito. Congelada, afogada, tudo parecia horrível. Mas lutas sempre chamaram muito a minha atenção. Parecia legal, mesmo com as partes ruins. Bom, pelo menos é melhor do que tentar socializar. Ao invés de se esquivar, o método mais seguro é a utilização de uma orbe marrom. O escudo gerado é versátil, mas acaba gastando muita mana. Se ficar muito na defensiva, pode acabar ficando sem mana para o ataque. Mantenha o equilíbrio. Antes que ele pudesse continuar, o sinal tocou. O professor respirou fundo. Claramente ainda tinha coisas que queria falar, mas apenas comentou com um sorriso. Certo. Até a próxima aula. Todos começaram a se levantar assim que o professor terminou de falar. Como de costume, meu irmão deveria estar me esperando lá fora. Finalmente iria voltar para minha cama quentinha. Meu momento de paz. Olhei ao redor. Blue estava saindo da sala. Deveria estar louco para ir embora, porque saiu correndo da sala. Ou sei lá, tanto faz. De qualquer maneira, preciso ir para casa. Caminhei pelos corredores, onde alguns estudantes conversavam, e outros apenas se despediam dos seus grupinhos de amigos, e começavam a ir embora. As pessoas eram rápidas para fazer amizade. Nem sabia dizer se eu era estranha ou não. Chegando no portão de fora, consegui ver o meu irmão. Ele me deu um leve aceno. Apreciei o meu passo. Sabia que ia ouvir reclamações de como eu andava devagar e parecia uma lesma. Dei uma leve corridinha e comecei a subir no cavalo. Como foi hoje? Meu irmão perguntou. Não sei, foi meio estranho. Me acomodei na cela e segurei na cintura dele. Um garoto veio falar comigo. E o que tem de estranho nisso? Ele pegou as rédeas e o cavalo começou a andar. Você já tá estudando há 2 semanas na escola. Seria estranho se ninguém tentasse falar com você durante todo esse tempo. Ele até tinha uma certa razão. Parecia que no fim eu realmente era estranha.
Bom, esse garoto foi estranho em boa parte do tempo. Não sabia como explicar direito, mas também não queria contar tudo o que tinha acontecido. Estranho como? Meu irmão parecia desconfiado. Ele fez alguma coisa? Não, ele não fez. Cortei logo. Meu medo era meu irmão, um cavaleiro, invadir a escola e levar Blue para um interrogatório. Então, você não gostou dele ou algo assim? O cavalo parou por um instante, esperando algumas pessoas passarem. Boa pergunta. Ele parecia mais interessante que as outras pessoas que tinha visto na escola. Não sabia se era algo bom ou ruim, mas eu tinha algum interesse. Depois de alguns segundos pensando, respondi. Não odeio, não chega nesse nível. Bom, Ele mexeu as rédeas e o cavalo voltou a se mover. então por que você não tenta ter um amigo? Isso vai te fazer bem. Talvez. Passamos por várias casas diferentes. Algumas tinham 3 andares. As áreas mais próximas da escola eram consideradas de luxo. Para uma família morar por aqui, precisava ser muito rica. Mas e você? Tinha muitos amigos durante a escola? Já tinha ouvido falar de algumas amigas dele. Mas isso tinha sido há muito tempo. Nunca mais tinha visto nenhum dos seus amigos indo lá em casa. Sim, e ainda mantenho contato com metade deles. Disse e deu uma risadinha. Foi muito divertido, mas algumas amizades acabaram depois da escola. Embora algumas continuem por muito tempo. Fazia sentido. Quando você cresce, acaba descobrindo outras coisas que gostaria de fazer. E isso acaba tirando o tempo que tinha. Fica tranquila, maninha. A maioria das amizades que eu perdi contato foi proposital. Se você quiser manter alguém em sua vida, as 2 pessoas vão se esforçar para que isso aconteça. Faz sentido. Acabei dando um pequeno sorriso. Ele parecia feliz falando sobre suas amizades. Mas não vejo você saindo com ninguém há um tempo. Isso é porque eu saio com meus amigos depois de te deixar na escola, que é quando eu acabo tendo um tempo livre. Entendi. Continuamos em direção à nossa casa. E assim que chegamos, vi que as coisas estavam exatamente como quando saí, exceto pelo cheiro bom de chocolate, que agora não existia mais. O cheiro bom da comida voltaria assim que mamãe chegasse do trabalho. Desci, enquanto meu irmão guiava o cavalo para o seu cantinho. Ei, eu vou dar uma estudada agora. Então vou pro meu quarto. Tudo bem, só não se mata de tanto estudar. Subi pro meu quarto e comecei a tirar as coisas de dentro da mochila. Primeiro os cadernos. E dentre todas essas coisas, eu acabei trazendo ele. Let's go. Segurei o ursinho que tinha recebido daquele cara. Oi, pequeno. Alguém já te deu um nome sendo tão fofo assim? Comecei a olhar o osso, dando algumas apertadinhas nele. Você é tão macio. Agora você é meu ou algo assim? Pensando bem, seria estranho manter ele comigo, já que veio de alguém que acabei de conhecer e que me deu aquele susto. Ele podia só ter esquecido comigo. Certo, amanhã eu te levo pra escola e te devolvo. Eu coloquei na minha cama, enquanto ia finalmente tomar o meu tão merecido banho. Chegando no banheiro, a banheira parecia implorar para que eu entrasse e esquecesse todo o estresse da escola, daquela situação, de qualquer coisa. Se insiste tanto, eu vou entrar. A água estava tão quentinha. Adorava esses momentos em que a vida parecia ser mais simples do que ela realmente era. Demorei para sair do banho, mas queria aproveitar o momento, ficar relaxando na água. Só ela parecia tirar meu cansaço. Eu gostaria de ficar aqui para sempre, mas isso seria um desperdício enorme do meu tempo. Tinha coisa para fazer. Depois de sentir que tinha recuperado pelo menos uns 5% das minhas forças, saí do banheiro e coloquei uma roupa confortável para passar o resto do dia. Ou cochilar. Não posso dormir ainda. Me espreguicei. Eu ainda preciso arrumar as coisas para amanhã. Por um segundo eu quase esqueci que ainda precisava ir para a escola de novo. Era alguma coisa sobre orbe, mas qual era a cor mesmo? Orbe. Coloquei a mão na cabeça enquanto eu tentava lembrar. Ah, era orbe verde. Aposto que eu consigo acabar com isso em menos de 1 hora. Mexi na estante do quarto buscando o grimório de orbes. Eu juro que guardei por aqui. Passei os dedos pelos livros em busca do que eu tanto precisava. Monstros mágicos, itens de ativação... Ah, finalmente achei você! Orbes e suas funções. Bem didático. Vai me ajudar muito hoje.
O material da escola era bom, mas nada como um grimório para estudar. Me sentei na escrivaninha, pronta para as próximas horas de estudo. Certo, eu preciso canalizar magia para criar a orbe e depois encher ela de magia. Mas para ficar verde, preciso de boas intenções. Tudo bem, eu consigo fazer isso. Comecei a vasculhar na minha bolsa e peguei meu brinco. Olhei para ele por alguns segundos antes de colocá-lo na orelha direita. Então respirei fundo enquanto fechava os olhos. Tudo bem, isso vai acabar logo. Venha a mim, um pedaço do véu, fino e seguro. Venha. Espera aí, como era essa parte? Não havia decorado tão bem quanto eu pensava. Pude sentir a pressão que se fazia em volta dos meus dedos sumir e logo em seguida senti uma dor. Oi, isso queima! A dor sumiu tão rápido quanto apareceu. Abri meus olhos e dei uma lida mais profunda na formação de orbes. Depois de ter a certeza de que não havia esquecido nenhuma palavra sequer, os fechei novamente. Venha a mim, um pedaço de véu, fino e seguro. Algo que só você poderia controlar. Deus, me dê um pouco de sua bênção e poderei sonhar um dia te alcançar. Recitei as palavras que estavam no livro, da forma mais exata que poderia. Senti um pequeno calafrio percorrer meu corpo. O fluxo de magia saindo do meu corpo e se acumulando na minha frente. E quando abri os olhos, a orbe estava lá. Certo, a parte mais difícil já foi. Só preciso encher ela. Coloquei minhas mãos em volta da orbe, mas sem tocar, já que ela poderia explodir caso tocasse nela vazia. Por fim, fechei meus olhos novamente. Eu só preciso pensar em cuidar da minha família. Irmãozão, mãe, eu vou ser melhor do que qualquer pessoa que passar pelo meu caminho. Eu vou dar orgulho para eles e os manter felizes. Não serei o mínimo em suas vidas, mas sim aquela que podem confiar. Eu nunca vou deixar vocês sofrerem, manterei a família. E eu prometo, não vou falhar. O vento começou a circular com mais força pelo quarto, abrindo as janelas e batendo as portas do armário meio aberto. Porém, não podia abrir meus olhos até a ventania se acalmar e aquele pequeno calafrio desaparecer. Cerca de 5 minutos depois, abri os olhos. A orbe estava completa e ela brilhava em um lindo tom de verde. Sabia que conseguia. Guardei na mochila. Agora só preciso dar uma lida nesse grimório, já que é a matéria que estamos estudando. Comecei a folhear as páginas dando uma lida por cima, já que estudaria depois de jantar. Orbes isso, orbes aquilo. Todos representam algo diferente. Temos vermelho, laranja, cinza, azul e roxo. Ciano e verde e muitas outras cores. Pensar em tudo e decorar todas elas está sendo bem cansativo, mas vai valer a pena. Abri meu caderno e comecei a anotar resumidamente o que cada cor significava. Pensando bem, agora faz sentido minha família ter essa pira com as cores. Elas parecem ser a base da magia. Folheei por mais algum tempo. Pera, a orbe roxa significa veneno? Eu não deveria me prender muito a isso, né? Lendo mais sobre essa orbe, descobri que ela pode explodir e virar uma cortina de fumaça tóxica, e isso é quase morte certa. Deus, ok, mas usar sentimentos tóxicos? O que carambolas isso significa? Como faz essa orbe? Eu deveria estar mesmo querendo fazer uma orbe assim? Decidi não me prender tanto a essa magia. A marrom parece ser difícil de fazer. Ela pode virar uma verde durante a produção. Eu preciso testá-la depois, mas ficar fazendo um monte vai drenar toda a minha mana. Quando fui passar a página novamente, finalmente acabei o grimório. Quase pulei de felicidade. Agora é hora de finalmente descansar. Cochilo, cochilinho. Comecei a me aconchegar para dormir. Virei para um lado, virei para o outro, e o sono parecia não vir. Sério isso? É só dormir. Não é tão difícil. Chega! Pelo menos se eu for ficar acordada, que seja fazendo algo mais útil do que ficar deitada. Chega! Pelo menos se eu for ficar acordada, que seja fazendo algo mais útil do que ficar deitada. Me levantei às pressas e assim que pisei no chão, senti um frio. Água? A água que vinha era cristalina e dava para ver umas pequenas pedras abaixo dela. Alguns peixes vermelhos passavam por mim. Isso parece divertido. Caminhei na mesma direção que os peixes.
Podia sentir um pouco de frio durante o caminho por conta dos pés molhados e o vento que batia em mim. E esse lugar é lindo. Ao longe podia ver árvores gigantes. Seus troncos eram pretos com as folhas roxas. Parecia ter algum tipo de fruto em meio a seus galhos. Mas mesmo assim, diria que era praticamente impossível escalar e pegar eles tão facilmente. Então, desencanei da possibilidade. Acho que esse lugar deve ser a definição de paraíso. Espero sonhar com ele mais vezes. Respirei fundo enquanto eu caminhava. Era quase como se o mundo à minha volta respirasse junto comigo. Espera, o que seria aquilo? Algo ao horizonte me chamou a atenção. O que seria... Oi, filha linda que eu tenho tanto orgulho. Acorda, princesa. Fui acordada com a doce voz da... Mãe? Você voltou do trabalho! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it.